Pessoal, então boa tarde. A gente vai começar aí mais uma aula de química, né? Nossa disciplina de química 2. Lembrando que o nosso conteúdo que a gente está estudando aqui agora é o conteúdo de termoquímica, né? E aí a gente já estamos na fase final, finalizando esse conteúdo, tá? E aí depois que finalizarmos esse conteúdo, vou estar passando para vocês uma atividade avaliativa, tá? Em relação a todo esse conteúdo que a gente está estudando, né? Então, vamos dar continuidade. Qualquer problema, pessoal, na aula aí, em relação ao áudio, né? Travamentos ou algum ruído aí de ventilador, essas coisas, vocês me avisem que eu tento dar um jeito aqui em relação a isso. Todo mundo está conseguindo enxergar o slide aí, gente? Sim. Tá, beleza. Então, na aula anterior, nós estávamos estudando aí sobre entalpia padrão de reação, né? Entalpia padrão de reação. A gente estudou que algumas substâncias, quando elas estiverem no estado padrão, né? Que a gente definiu lá nas aulas anteriores. Quem tiver com dúvida, por favor, olhem a nossa aula anterior, que lá no Classroom está chamada de aula 5, né? Aula 5, termoquímica, né? Vão lá na aula anterior e vejam o que eu estou falando sobre entalpia padrão, tá? de uma substância, de um composto. Tá? Então, dependendo de alguns critérios, elas são tidas como zero, né? E aí as outras são medidas em relação a ela. Tá? Então, aqui, ó, na tela de vocês devem estar olhando aí um monte de substância, um monte de número, sem entender nada. Aí a gente vai tentar desvendar o que cada número aqui significa. Então, primeira coisa, ó, aqui eu tenho uma tabela de entalpias de formação padrão, ou entalpia padrão de formação, tanto faz, os nomes eles costumam ser trocados também. Então, a gente tem uma tabela de entalpia padrão de formação. O que é que essa tabela de entalpia padrão de formação me fornece? Ela me fornece uma espécie de energia que cada substância tem. Tá? E aí nas reações químicas, essas energias elas serão meio que trocadas lá no processo reacional. Então, essas entalpias padrão são uma espécie de energia que as substâncias têm e elas são, de certa forma, tabeladas por estarem na condição padrão. Tá? Então, aqui na primeira coluna, vocês estão vendo uma série de substâncias. Né? Então, a primeira coluna fala assim, ó, eu tenho uma série de substâncias. E na segunda coluna tem um ΔHF e um zerinho lá em cima. O que isso significa? O ΔH é a minha variação de entalpia. Esse F é de formação. Então, é a variação de entalpia de formação. E esse zerinho aqui em cima é admitindo que a gente está em condições padrões. Né? Que é condições padrões de temperatura, pressão, essas coisas. Tá? E aqui para vocês é mostrado os valores. Então, ó, por exemplo, eu tenho um cloro gasoso, Cl2. Eu tenho um bromo, BR2, tem o bromo gasoso, BR2, só com um Gzinho aqui gasoso, tem o iodo sólido, o I2, tem o carbono grafite e o carbono diamante, que foram duas substâncias que a gente estudou bastante. E aí vocês percebem que algumas substâncias têm entalpia padrão igual a zero, tá? Ó, algumas substâncias com entalpia padrão igual a zero. Por que, professor, que elas estão igual a zero? Porque essas substâncias, elas são substâncias simples que estão no estado padrão. Então, todas as substâncias simples que estiverem no estado padrão, tá? E for a forma alotrópica mais abundante, digamos assim, ela vai ter uma entalpia padrão de formação igual a zero. Então, vocês vão lembrar, ó, que eu comentei muito na aula anterior, carbono grafite e carbono diamante. Né? Quem que é o mais estável dos dois? Quem que é o mais abundante? É o carbono grafite, que é o que a gente mais encontra na natureza. Tá? O diamante a gente não encontra assim na natureza tão fácil. Então, são duas formas alotrópicas. E aí, por que o carbono grafite tem um ΔH de formação igual a zero, professor? Porque ele é a substância que está no estado padrão, que é mais abundante. Tá? Já o carbono diamante, ele vai ter um padrão de formação diferente de zero, por ser uma substância que não está no estado padrão. Tá? E por que ela não está no estado padrão, professor? Porque ela não é a forma alotrópica mais abundante. Tá? E assim por diante. Então, basicamente, dessa tabela, o que a gente precisa tirar de informação são isso. É entender por que algumas substâncias são zero. Agora, por exemplo, alguém poderia perguntar, professor, por que o gás carbônico ele tem um ΔH de menos 393,3? Não tem explicação.
né? Aí a única explicação que a gente pode dar em relação a isso é que esse valor de 393,3 é o conteúdo energético que o dióxido de carbono ele tem. Mas o porquê que deu 393 a gente não tem essa explicação, tá? E é importante também lembrar que esses números aqui diferentes de zero, eles são medidos em relação ao zero. Então, o meu número zero, ou seja, a minha substância que tem um ΔH igual a zero, ela vai me servir como referência para medir o ΔH das substâncias que são diferentes de zero. Então, é igual aquelas medidas de altitude que eu mostrei na aula anterior, né? A gente mede a altitude de uma cidade em relação a quem? Em relação ao nível do mar. E aí a cidade que está ao nível do mar, ela tem altitude zero. E as outras são medidas em relação a essa cidade que tem altitude zero. Então, o ΔH de uma substância também é medida assim. Eu vou medir as energias com base nas energias padrões igual a zero, que é a minha referência. Tá? Então, a gente precisa ter noção disso daí. Pessoal, vocês estão conseguindo entender? Eu estou falando muito rápido. Tá de boa. Beleza, então vamos lá. Agora a gente vai tentar entender um pouco mais. Então, por enquanto, eu só falei de entalpia padrão, né? Ou seja, eu estou falando do estado padrão. Agora a gente vai entender o que de fato é essa coisa que a gente chama de entalpia de formação. A gente não abordou isso com detalhes ainda. Então, a gente vai entender o que é essa entalpia de formação. Então, está aqui o conceito. Ó. A entalpia ou calor de formação de uma substância, ela é basicamente a variação de entalpia que a gente vai medir ou verifica na formação de 1 mol da substância, a partir das substâncias simples correspondentes, todas estando no estado padrão. Então vamos lá, entender isso aqui com calma. Então o que é a entalpia padrão de formação? É aquele meu calor ou aquela minha energia envolvida na formação dos compostos. Então basicamente isso, não tem segredo. Então vamos lá, eu vou formar um gás carbônico, por exemplo. Como que eu vou formar um gás carbônico? Eu tenho que pegar os elementos, as substâncias simples, tenho que combinar eles para formar a minha substância composta, que é o gás carbônico. E aí a energia envolvida nesse processo, eu vou chamar ela de entalpia de formação. Por quê? Porque é a energia envolvida na formação de um composto. Então a gente vai ver isso aqui, ó. Quero que vocês olhem isso aqui com calma, ó. Então essas duas equações aqui, ó, elas são dois exemplos de entalpia padrão de formação de um composto. Então vamos lá, ó. No primeiro exemplo, eu vou até numerar aqui, eu vou chamar de... Não vou numerar não. No primeiro exemplo, eu tenho a entalpia padrão de formação do H2SO4, que é o ácido sulfúrico líquido. E na segunda equação, eu tenho a entalpia padrão de formação do etanol, que é um álcool, tá? Então aqui eu tenho valores de ΔH. O ΔH de formação do primeiro é menos 813 kJ por mol. Esse kJ é a unidade de energia e por mol é a nossa unidade de mols mesmo, nossa unidade de quantidade de matéria. E aqui embaixo eu tenho menos 277,5 kJ por mol. Então, por enquanto, a gente não vai precisar se atentar muito a esses números aqui. Eu quero que vocês olhem primeiro para a equação. Essa equação, vocês têm que olhar da seguinte forma. O meu H2SO4, que é a substância que eu estou marcando aqui, ó, H2SO4, ela é formada pelo H, que é o hidrogênio, ela é formada pelo S, que é o enxofre, e ela é formada pelo O, que é o oxigênio. Então, se ela é formada por esses três elementos, quer dizer que esses três elementos têm que estar aqui no meu reagente. E aí, eles estando lá no meu reagente, na minha condição inicial, eles vão se misturar para formar o meu composto. Então, vamos lá. O hidrogênio, na natureza, ele aparece como H, ou como H2, ou como H3, ou como H4? Todo mundo sabe não. Nós, com nossos conhecimentos de química, a gente sabe que o hidrogênio aparece na natureza como H2, né? Como o gás hidrogênio. Então, por isso que aparece aqui, ó, H2. Nós também sabemos que o enxofre, ele aparece na natureza como S, somente S mesmo. Não aparece como S2, aparece somente como enxofre. E aparece ele na forma de enxofre rômbico, que é o estado alotrópico mais comum para o enxofre. O oxigênio, eu também sei que tem três possibilidades para o oxigênio aparecer na natureza. Ele pode aparecer como o O, sozinho, o oxigênio. Pode aparecer como O3, que é o ozônio. Pode aparecer como O2, que é o oxigênio gasoso. E a forma alotrópica mais comum que ele aparece é como O2, tá? Então, para me calcular a entalpia de formação de um composto, eu vou sempre pegar as substâncias simples, ou seja, ela não que ela aparecer, e também
todas elas estando no estado padrão. Então, o H2 é o hidrogênio no estado padrão. O enxofre rômbico é o enxofre no estado padrão. O O2 é o O2 no estado padrão. Então, eu vou misturar eles todos aqui para formar o meu H2SO4. Então, e aí o calor ou a energia envolvida nesse processo, eu vou chamar de entalpia de formação. Alguém vai estar perguntando assim, professor, e esse 1zinho que está aí na frente? Esse 1 é o seguinte, porque pela própria definição de entalpia de formação, ele fala que a variação de energia na formação de um mol de uma substância. Então, tem que ter um dos produtos, porque a entalpia de formação é a energia envolvida na formação de um mol de uma substância. Então, por isso que aparece esse 1zinho aqui na frente. Alguém vai perguntar assim, professor, e para o etanol? Para o etanol é o mesmo esquema, tá? O etanol é formado por carbono, hidrogênio e oxigênio, por 3 elementos. Então, lá nos reagentes, eu vou ter que ter quem? Vou ter que ter carbono, vou ter que ter hidrogênio e vou ter que ter oxigênio. Alguém vai falar assim, professor, por que o oxigênio lá em cima tem um 2 e aqui embaixo ele tem 1/2? Aqui é questão de balanceamento de equação química, tá? Porque a mesma quantidade de elementos que tem aqui nos reagentes, é a mesma quantidade de elementos que tem que ter aqui no produto. Então, a gente coloca esses números aqui na frente dos elementos para fazer o ajuste, tá? Então, vamos lá. Como eu falei que ela é formada por carbono, hidrogênio e oxigênio, então aqui nos reagentes tem que ter carbono, hidrogênio e oxigênio. Assim, professor, por que o carbono é o carbono grafite? Porque o carbono grafite é a forma correspondente ao carbono no estado padrão. Se aparecesse aqui carbono diamante, estaria uma coisa totalmente errada, totalmente esquisita. Tá? Então, para mim poder formar uma substância, eu vou partir sempre da substância simples correspondente, estando no estado padrão. E quem que está no estado padrão? Carbono grafite ou diamante? Carbono grafite, então por isso que aparece aqui carbono grafite. Aí aparece também aqui o hidrogênio e aparece aqui também o oxigênio. Então, esses 3 elementos combinam-se para formar o meu etanol, né, que é o nosso álcool. Tá? Então, a entalpia de formação é isso, é o calor envolvido na formação de um mol de uma determinada substância a partir das substâncias simples. Isso aqui também é importante, a partir das substâncias simples correspondentes, todas estando no estado padrão. Pessoal, estão conseguindo compreender, gente? E aí, professor? Pode falar. O nome desse produto aí da primeira equação, esse HSO aí? HSO? H2SO4? Isso. É o ácido sulfúrico. Assim. Esse ácido sulfúrico, ele é o ácido que está presente nas soluções de bateria. Você já ouviu falar que aquelas baterias de carro, de moto, tem um líquido lá dentro que é altamente corrosivo? Aquele líquido que está lá dentro é esse ácido aqui, ácido sulfúrico. Tá? Muito perigoso, inclusive. Beleza? De boa. Tá, então aqui é o nosso conceito de entalpia de formação, né? E os exemplos. E agora aparece aqui umas pegadinhas que vocês vão ter que me identificar e me explicar por que elas não representam uma equação para uma entalpia de formação. Preste atenção, todas aqui são pegadinhas, tá? Eu já estou dizendo que podem estar erradas. Só que vocês vão ter que olhar e me dizer o que está errado. Então, por exemplo, olhem aqui para essa equação para uma entalpia de formação. Eu quero que vocês olhem e falem assim, professor, essa daí não representa uma entalpia de formação. Essa equação não representa uma equação de entalpia de formação porque tal coisa está errada. E eu quero que vocês identifiquem para mim. Essa primeira aí. Por que essa equação não representa uma equação para uma entalpia de formação? Por causa do carbono diamante. Por causa do carbono diamante. O resto está tudo ok. Mas o carbono diamante, ele não é a substância, ele não é a forma do carbono no estado padrão. Né? Então a gente sabe que aqui está errado. Então já vou marcar um X. Então a pegadinha está aqui. Tá? Se fosse carbono grafite, estava tudo certo. E essa segunda aqui, gente? Eu acho que é no hidrogênio. O que tem um problema do hidrogênio? Qual o problema do hidrogênio?
causa que o hidrogênio ali tem 3 mols e tem 3 mols H2. E normalmente quando acontece isso, você multiplica o 3 pelo 2, aí fica 5. Mas lá tá em H3. Não, 3 pelo 2 fica 5? Ué, não é não? Não, não é multiplicação? Ué, 3 vezes. Ah, não, fica 6, fica 6, fica 6. E aí, vocês acham que eu errei onde? Quem mais? Essa é fácil, hein, gente? Ó, voltar aqui no conceito, para vocês olharem o conceito com calma, os exemplos. Ó, olhem o conceito com calma e os exemplos, depois eu vou voltar para lá. Ó, agora eu vou voltar. Ó. E aí, ninguém descobriu? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat. Eu não sei se alguém comentou alguma coisa ou se alguém levantou a mão, não sei. Deu para ver? Bom, pessoal, o problema está aqui, ó. Porque eu falei para vocês que a entalpia padrão de formação é a entalpia envolvida na formação de um mol de um composto. E aqui aparece 2, ó. Aqui aparece 2. Então o problema está aqui, ó. Tá? Porque eu falei que é na formação de um mol. Então aqui nos reagentes está tudo ok. Pode aparecer qualquer número aqui na frente. Agora aqui nos produtos não. É sempre na formação de um mol do composto. Tá? Ô, professor, E ei, esse... professor. Pode falar. Eu pensei que esse 2 não era um 2 mol. Eu pensei que 2 era um exemplo. Não, o 2 é o 2 mol mesmo. Esse Sim, na assim. frente. Eu acho que botar nessa bolinha azul confundiu muito. Não, não. E esse de baixo aqui, o que vocês acham? Qual o problema dele? A letra C. Ó, a letra C é muito fácil também. Porque eu falei que a entalpia padrão de formação é a entalpia para a formação de um mol de um composto a partir das substâncias simples. Substâncias simples é tipo isso, ó. É O2, H2, N2, são substâncias formadas pelo mesmo elemento. Agora, quando você vem e olha aqui, ó, CO2 não é uma substância simples, é uma substância composta, porque ela é formada por dois elementos químicos diferentes. O CaO, que é o óxido de cálcio, também é uma substância composta, formada por dois elementos químicos diferentes. Então, o problema está aqui, ó, nos formadores, tá? Eu falei que são formados, a entalpia de formação é formada por substâncias no estado simples, substâncias no estado padrão, substâncias simples no estado padrão. E aqui não são substâncias simples. Então, esse exemplo aqui também, a letra C, ela estaria incorreta por conta disso, tá? Por que eu estou falando isso aqui para vocês, gente? Porque a nossa ideia de entalpia padrão de formação, ela é muito fácil, só que às vezes a gente tem muita dificuldade de representar ela do ponto de vista de equação química. A gente escreve as equações, às vezes, todas as equações erradas, tá? E para eu poder ter uma entalpia padrão de formação bem representada, meu primeiro passo é escrever a equação química corretamente. E tem algumas regras, que foram essas regras que eu falei. Substância simples, estado padrão, formando um molde do produto, digamos assim. Então é por isso que eu trouxe esses exemplos aqui de pegadinhas, que você não consegue identificar onde está o erro, tá? E é justamente para alertar vocês para essas três possibilidades de erro, tá? Na relação de representação de entalpia de formação, tá? A expressão entalpia padrão, que a gente usa muito,
ela é muitas vezes representada por ΔH, né? Ela é representada por ΔH e essa bolinha aqui. Essa bolinha para dizer que a gente está trabalhando com o estado padrão, tá? Ou seja, o que é o estado padrão? É quando a entalpia da reação é determinada a 25 graus Celsius de temperatura, sob pressão de 1 atm para os gases e na concentração de 1 mol por litro de soluções. Então, isso que eu estou chamando aqui, essas condições que eu estou estabelecendo aqui, a gente chama de condições padrões, ou condições padrões, digamos assim. Tá? Então, condição padrão diz respeito ao quê? Diz respeito à temperatura, 25 graus Celsius, diz respeito à pressão, quando for gases, 1 atm, e diz respeito à concentração, de 1 mol por litro, quando a gente estiver tratando de soluções. Tá? E só lembrando, ó, o ΔH de uma reação química, ou de qualquer processo químico, o ΔH, mesmo o ΔH padrão, ele é sempre quem? Ele é sempre H dos produtos, ou seja, entalpia dos produtos, menos entalpia dos reagentes. Ou seja, é um delta, como se fosse aquele delta de delta S, lá da velocidade média da física, né? Que é, ou o delta T da velocidade média da física, que é o tempo final menos tempo inicial. Então, o ΔH aqui é no mesmo esquema. É um H final, que é o H dos produtos, menos H inicial, que é o H dos reagentes, que isso, inclusive, a gente já viu em aulas anteriores. Tá? Então, é importante que vocês tenham em mente que o ΔH ele é medido dessa maneira. Tá? Aqui tem um exercício resolvido que eu vou pular, né? Depois eu vou estar comentando sobre ele, então a gente vai pular esse exercício e já vamos aqui falar de outro tipo de entalpia. Tá? Então, saindo lá da entalpia de formação, que a gente acabou de ver, existe também mais duas outras entalpias que são muito importantes aqui para a química, que é a entalpia de combustão, que tem a ver com os combustíveis, que a gente vai já estudar, e tem também a entalpia de ligação, que é a nossa última entalpia que a gente vai ver aqui nessa parte de termoquímica, tá? Então, o que é a entalpia de combustão? A entalpia de combustão, no geral, ela é o calor. Aqui está o conceito formal, depois vocês vão ver no slide que eu vou passar para vocês, podem ler também com calma. Mas eu vou dar aqui a definição, a gente não esqueceu. A entalpia de combustão é toda aquela energia envolvida na queima de 1 mol de uma determinada substância. Tá? Então, toda energia envolvida na queima de 1 mol de uma substância, a gente chama de entalpia de combustão. Então, tá aqui, ó, a nossa representação. Eu tenho... Então, em cima está o conceito, né, em verdinho aqui, no quadradinho está o conceito para vocês, e aqui embaixo está o esquema, um esquema da equação química como que ela é representada. Então, vamos lá. Ó. Então, eu tenho, no geral, o combustível, aqui, ó, pode ser a gasolina, pode ser o etanol, que é o álcool, pode ser o hidrogênio, pode ser qualquer coisa que seja um combustível, por exemplo. Então, a representação é essa, ó, tem um combustível, mais eu tenho o oxigênio, que vai ajudar na queima. Esse N aqui, gente, é o número de mol de oxigênio que vai ser usado para fazer a queima. Então, porque dependendo do combustível, esse N vai variar. Tá? Pode ser que eu precise só de 1 mol para queimar um combustível, e pode ser que eu precise de 100 mols para queimar outro combustível. Depende da quantidade do combustível que eu estou trabalhando e depende de outros fatores também. Então, eu tenho o combustível, esse combustível vai reagir com oxigênio, por isso que tem um mais aqui, ó, combustível mais oxigênio vão reagir, vai formar, então a setinha aqui para indicar a formação, então essa reação aqui vai formar aquilo que a gente chama de produtos da combustão. No geral, quando a gente trabalha com combustíveis fósseis, né, que é a gasolina e outros derivados, o meu produto da combustão vai ser sempre gás carbônico e água, né, quando a gente trabalha com combustíveis fósseis. Então, o produto da combustão, no geral, vai ser gás carbônico, que é o CO2, e água, que vocês todos conhecem, né. E o ΔH envolvido nesse processo, ele é um ΔH menor do que zero. Aí eu queria que vocês me falassem o que significa esse ΔH menor do que zero. O que vocês acham? Para um processo de combustão. Vocês acham que ΔH menor do que zero significa o quê? Alguém tem alguma ideia? Eu não faço ideia, professor. Ó, o ΔH menor do que zero é uma quantidade negativa ou positiva? Negativo. Negativo. E quando eu tenho um ΔH negativo, significa o quê em relação ao calor? Significa que ele está sendo liberado ou absorvido? Liberado.
liberado. Então é isso que eu estou perguntando. Então, ΔH menor do que zero significa o quê? Significa que num processo de combustão eu vou ter liberação de energia. E aí faz todo sentido. Por que faz todo sentido? Por que vocês acham que a gente usa combustível no carro? Por que a gente usa combustível no carro? Porque esse combustível vai ser queimado dentro do motor lá, né? Nas turbinas, por exemplo. Essa queima do combustível vai gerar energia. E essa energia vai fazer o carro andar, digamos assim. Então, eu estou falando de uma maneira bem geral. É claro que se você for falar, digamos assim, mais aprofundado, com engenheiro mecânico, essas coisas, tem outros processos lá. Mas, de uma maneira bem geral, a gente usa o combustível para isso. Para ele ser queimado, né? Os carros e as motos, eles têm um motor de combustão interna, né? É um motor de queima. Então, ele queima o combustível, libera calor, libera energia, e essa energia que vai o meu automóvel, a minha moto, a andar, tá? Então, de cara, eu já vou sacar. Beleza, então ΔH negativo, então tá me indicando que está sendo liberada energia. Então, você já deve pensar, professor, então quer dizer que quer dizer que a entalpia de combustão é sempre um processo exotérmico que libera energia? Sim, é sempre um processo exotérmico que libera energia. Tá? Então, a queima de um combustível são sempre processos exotérmicos. Tá? Estão em constante liberação de energia. Então, é essa a ideia que vocês precisam entender. Tá? Então, aqui embaixo, gente, ó, aqui embaixo é mostrado para a gente uma equação química que representa um processo de combustão. Tá aqui, ó. Eu tenho o gás CH4, que é o gás metano, ele vai ser o meu combustível, tá? Digamos assim. Ele vai reagir com o meu oxigênio, porque tem que ter o oxigênio, vocês viram aqui na equação aqui de cima, tem que ter o oxigênio. No caso, meu N aqui, ó, vai valer 2, então vai ter o meu metano vai reagir com 2 mols de oxigênio. E aí vai formar os produtos da combustão, que nesse caso são aqueles que eu já estava prevendo que iria acontecer, que é o gás carbônico gasoso e é a minha água líquida, com 2 aqui na frente, para indicar que tem 2 mols de água líquida formada. Eu tenho aqui, gente, também o ΔH. Que ΔH é esse? É meu ΔH de combustão, esse Czinho aqui para indicar ΔH de combustão. E agora vocês vão olhar aqui para o valor, ó, é 890,8 kJ por mol. Só que tem um menos aqui na frente, ó. Então, o menos está indicando o quê? Está indicando que o meu ΔH de combustão é um processo negativo. É um processo que libera energia. É um processo exotérmico, tá? Então, isso daqui, gente, que eu estou mostrando para vocês aqui na tela, é a minha equação termoquímica, na qual eu tenho a equação química e do lado tem a informação termoquímica, que é a informação do ΔH. Então, está aqui. Só que esse mesmo processo, eu também posso escrever ele em palavras. Ou seja, eu posso representar ele em equação e posso representar em palavras. Em palavras fica como? Fica assim, ó. Quando 1 mol de metano gasoso sofre combustão, são liberadas 890 kJ de energia, estando os reagentes e produtos no estado padrão. Então, o que é mais interessante da química, gente, é isso, ó, que eu posso representar o processo em palavras, só que eu também posso representar através de símbolos matemáticos ou equações. Só que pela equação, vocês percebem que é muito mais simples. Eu uso uma linha para representar o processo. Se eu for descrever, eu vou gastar mais tempo e mais energia, né? Então, por isso que a química é interessante por conta disso, que ela tem todo um simbolismo, vários símbolos para representar os processos. Então, alguém poderia falar assim, professor, mas é tão fácil se eu falasse em palavras, eu iria entender. Só que a química, a gente trabalha com uma simbologia específica da química, né? Os processos eles não são descritos em palavras, e sim através de símbolos. Tá? E aí entra a missão de vocês é justamente essa, é entender os símbolos da química como se fossem palavras, é ter esse entendimento completo, digamos assim. Então, sempre que possível, eu vou tentar colocar as duas coisas, a descrição do fenômeno em palavras e também a descrição do fenômeno através de equação. Tá? Mas é importante que vocês tentem aprender através das equações, porque vai facilitar o entendimento de vocês no futuro. Tá? E a linguagem química, por padrão, ela é através de símbolos e equações. Tá? Então é importante que vocês tenham em mente isso. Pessoal, estão conseguindo entender, pessoal, essa parte aqui de entalpia de combustão? O que vocês estão achando? Ei, professor. Pode falar. Nesse caso, que a senhora o senhor representou essa equação química em palavras, só não considerou o oxigênio não, né? O senhor parte direto do metano.
Isso, eu não considerei oxigênio, porque por padrão, quando eu falo de combustão, já vai ter que ter já é meio que conhecimento embutido, digamos assim, tá? Por exemplo, eu vou falar de combustão, de um combustível, digamos assim, eu já sei que tem que ter oxigênio, tá? Então, eu posso omitir, tá? Eu posso omitir oxigênio, porque mesmo que eu não fale, mas eu como conhecimento de química, eu não preciso dizer que eu tenho oxigênio. Se eu estou falando de combustão, implicitamente eu já tenho que entender que tem oxigênio ali. Agora, o combustível, que no caso é o metano, eu tenho que falar. Eu vou falar combustão, aí alguém vai falar combustão de quem? Do metano. Mas eu não preciso dizer que tem oxigênio, porque por padrão já tem. Deu para entender essa parte? Então não precisa especificar. Deu para entender? Deu. Beleza. Então vamos lá. Aqui, gente, ó, é uma tabela que eu quero que vocês olhem com calma, que ela mostra a entalpia padrão de combustão de vários compostos. Então tem o metano, tem o propano, metanol, etanol, glicose, sacarose, tá? E aí tem o delta H de combustão, certo? Se eu olhar para essa tabela aí, gente, e perguntar para vocês, qual que é o composto que tem o maior delta H, vocês conseguiriam me responder? Sacarose? Sacarose, tá? Então a sacarose, ela tem o maior delta H de combustão. Então, como que eu sei, professor? É só vocês olhar para o número aqui. Então, esquecem o sinal de menos. O menos aqui, para a gente, é só para indicar que o processo libera energia. Mas quando eu vou falar de maior ou menor, olhem só para o valor numérico mesmo. Tá? Então, você percebe que a sacarose tem um valor numérico de delta H de combustão muito grande. Tá? E depois, gente, eu vou mostrar para vocês também algumas questões que caem no Enem que trazem sobre isso, que falam sobre isso. Eles trazem vários combustíveis e perguntam para a gente qual que é o combustível que tem a maior eficiência energética. Aí você tem que olhar para o delta H de combustão. Só que aí tem uma pegadinha danada, porque eles perguntam, geralmente, qual combustível tem a maior eficiência energética por grama de combustível queimado. Porque, por exemplo, às vezes eu tenho um combustível que libera muita energia, mas eu tenho que queimar uma tonelada desse combustível, né? E aí ele não é tão eficiente energeticamente. E aí, no final das contas, a gente tem que pegar esse valor de delta H e dividir pela massa molar do composto para poder ter meio que uma comparação equilibrada, tá? Então, a pergunta que eu fiz aqui para vocês é simples, foi para verificar qual dos compostos aqui teria maior entalpia de combustão. Então, é só olhar para o valor numérico, né? Então, significa o quê? Que desses compostos todos aqui da tabela, o que vai me liberar mais energia se eu efetuar a queima vai ser quem? Vai ser a sacarose, tá? Então, a informação que a gente tem nessa tabela é isso. Agora, se for falar por grama de combustível, a gente teria que fazer uns cálculos matemáticos para verificar qual o combustível que iria fornecer mais energia. E outra coisa, ó, lembrando sempre que as reações de combustão são sempre o quê? São sempre térmicas. E, obrigatoriamente, elas terão um delta H menor do que zero. Tá? Então, são informações que a gente acabou de comentar. Né? As reações de combustão são sempre reações que liberam calor, liberam energia. E, portanto, o delta H delas são delta Hs negativos, né? São entalpias negativas. Tá? Agora, gente, a gente vai partir agora para outro tipo de entalpia, ou para outro tipo de energia, que é a energia envolvida nas ligações químicas, tá? Então, todo composto, né, que vocês já devem saber, todo composto, ele é formado pelos elementos, né? Então, por exemplo, ó, deixa eu só fechar aqui, ó. Vocês conhecem, todo mundo conhece a água, né? Então, tá aqui, ó, a água. A água a gente representa pelo H2O, né? Tá aqui, ó, a água eu represento pelo H2O. Todo mundo conhece isso. Só que para mim poder formar um H2O, eu preciso de quem? Eu preciso do elemento hidrogênio e eu preciso do elemento oxigênio. Então, esses dois elementos eles vão se combinar para formar o meu composto. Então, um composto ou uma molécula é formada através da combinação dos elementos químicos. Então, os elementos eles são como se fossem os tijolinhos para formar os compostos. Tá? Então, eu tenho compostos que estão presentes na natureza, né? E esses compostos são formados pelos elementos. Então, os elementos são os tijolinhos que eu acabei de falar.
Então, a água, ela é formada por quem? Por hidrogênio e pelo oxigênio. Que são quem? São os meus elementos. Então, os elementos, eles se unem para formar os compostos. Mas como que ocorre essa união, professor? Essa união acontece através de uma coisa chamada de ligação química. Então, o hidrogênio, ele vai se ligar, os dois hidrogênios, eles vão se ligar aos oxigênios, ao oxigênio, na verdade. Então, isso aqui, gente, que eu estou representando aqui, ó, em 1, essa representação 1 aqui, é a minha fórmula molecular da água. Essa representação aqui em 2 é a minha fórmula estrutural da água. Então, vamos lá. Então, o que o elemento hidrogênio e o elemento oxigênio estão fazendo aqui na minha fórmula estrutural 2? Eles estão combinados. E essa combinação para formar a água é através de ligação química. Então, esses tracinhos aqui que eu desenhei para vocês, ó, esse tracinho, isso aqui a gente chama de ligação química. Então, na molécula de água, eu tenho o quê? Eu tenho duas ligações químicas. Uma ligação química é entre o elemento hidrogênio e oxigênio, e a outra ligação química é entre o elemento hidrogênio e o mesmo oxigênio, tá? Então, os elementos químicos, eles combinam-se através de ligações químicas para formar os compostos, tá? Então, a gente precisa ter em mente isso. Os elementos químicos, eles combinam-se através de ligações químicas para formar os compostos. Deu para entender, gente? Conseguiram entender, pessoal? Ei, professor, essa coisa é aquela parada de ligação metálica, ligação, coisa que tem isso aí? Isso, ligação. Aí, se a gente for entrar no conta de ligação, a gente tem ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Tá? São esses três tipos de ligação. Só que a gente não vai entrar aqui agora. Só quero mostrar para vocês que para mim poder formar um composto químico, eu preciso dos elementos. E os elementos, eles vão se combinar, vão se juntar. E essa junção é através de ligação química. Eles vão se ligar quimicamente. E aí a gente vai cair aqui agora, na termoquímica. Por que a gente vai cair aqui agora? A gente vai cair num conteúdo chamado de energia de ligação. Ou seja, eu quero saber a energia envolvida nessas ligações químicas. Tá? Então, beleza, eu vou formar uma molécula lá. Então, eu quero saber qual que é a energia para mim poder formar as ligações e qual que é a energia para não ter que quebrar as ligações. Então, isso aqui entra na parte da termoquímica, que a gente chama de energia de ligação. Então, vamos lá. Ó. A energia de ligação, ela é a quantidade de energia necessária para romper um mol de ligações da substância em estado gasoso. E aí, essa mesma energia, ela é liberada na formação de um mol das ligações. Então, esse conceito aqui, ele é um pouco confuso, confesso. Então, a gente vai tentar ver como que a gente faz esse cálculo aqui e como que a gente vai interpretar o conceito na prática, tá? Então, essa tabela aqui, gente, ó, ele traz para a gente várias ligações químicas, tá? Ligações carbono-carbono, ligação dupla carbono-carbono, ligação tripla carbono-carbono, assim por diante. Ligação aqui, ó, Cl-Cl, que é cloro-cloro, ligação NH, que é nitrogênio-hidrogênio, ligação HF, que é hidrogênio-flúor, ligação OH, que é oxigênio e hidrogênio, e traz a energia dessas ligações, a energia média. Então, nós aqui vai ser fazer o cálculo da energia de ligação para a formação de uma molécula, por exemplo. Primeira coisa que a gente vai ter que lembrar ou vai ter que aprender que a quebra de uma ligação é um processo endotérmico. Então vamos lá, eu tenho uma molécula, eu quero quebrar a ligação química daquela molécula. Para poder quebrar, eu tenho que fornecer energia. Então, se eu estou fornecendo, é um processo endotérmico. Por quê? Porque a minha molécula vai absorver aquela energia que eu estou fornecendo. É um processo endotérmico. Já a formação de uma ligação química é um processo exotérmico. Ou seja, toda vez que eu vou formar uma ligação química, essa formação vai liberar energia. Então, consequentemente, é um processo exotérmico. Então, a gente vai ter que ter em mente isso, tá? Então, vamos lá, gente. Ó. Então, agora a gente vai fazer um exemplo para a gente poder entender o que de fato é essa história de energia de ligação. Então, vamos lá. Ó. Aqui na tela de vocês está a tabela, né, com as várias entalpias de ligação, ou seja, as várias energias de ligação, está aí na tela de vocês. E a gente vai entender ou vai interpretar o cálculo aqui envolvido nessa questão de entalpia de ligação. Então, a reação química que a gente está trabalhando é essa reação química que eu vou mostrar para vocês. Ó. É o C2, eu vou só desenhar aqui na tela. Ó. É o C2, tá? C2H4, que é o meu composto, ó. C2H4.
H4, ele está reagindo com o H2, né? Ele está reagindo com H2. O sinal de mais ele fica parecendo uma cruz, mas não tem nada não. Deixa eu só ajeitar ele aqui. Tá. Está reagindo com H2. E nessa reação química, eu estou formando o C2, né? Estou formando o C2H6, né? Formando C2H6, tá aqui. Aí, o que acontece? Qual que é a minha missão? Eu estou querendo calcular o ΔH dessa reação, tá? Estou querendo calcular o ΔH dessa reação aqui. E eu não sei calcular esse ΔH. No entanto, eu tenho uma tabela com energia de ligação, ou seja, as energias das ligações químicas. Então, com essa tabela, eu consigo calcular o ΔH. Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, vamos lá. O cachorro late bem na hora, então vamos lá. Primeira coisa. Nessa minha molécula aqui, ó, C2H4, tá aqui a estrutura dela, ó, C2H4. Então, tem um carbono ligado duplamente com outro carbono e tem mais 4 ligações CH. Vocês vão olhar aqui, ó. Vamos lá, vai ser tipo um caça-palavras, ó. Esse C dupla C, que é a minha ligação dupla com carbono, que está aqui na minha molécula, ela está aqui na tabela, ó. Tá aqui, ó, já encontrei, ó. Ela é C dupla C, ela é 602. 612. Então tá aqui, ó, 612. Eu já coloco aqui, ó, já marquei 612. Eu tenho 4 ligações do tipo CH. Agora eu vou procurar onde é que está a ligação CH. Tá aqui, ó, ligação CH, já encontrei. Ligação CH tá aqui. E ela vale quanto? Vale 412. Então tá aqui, ó, meu 412. Tá? Tá aqui 412. Só que tem um 4 aqui multiplicando. Por que tem um 4? Porque eu tenho 4 ligações CH. Ó, tem uma ligação CH, 2 aqui, 3, 4. Então tá aqui. Então tem um 4 vezes 412. Então beleza. Outra coisa. No meu composto, eu tenho um composto H2, que é o hidrogênio, que é uma ligação HH. Então tá aqui, ó, ligação HH. Já encontrei ela aqui em cima, ó. Ligação HH vale 436. Tá? Então já marquei. Então já coloquei aqui o valorzinho dela. 436. Está aqui já marcado. Agora vamos lá para o produto, para a gente poder fazer o cálculo. Então tem que analisar tanto os reagentes como o produto e no final fazer o saldo energético. Então lá nos produtos, eu tenho uma ligação CC. Percebe que essa ligação CC é diferente da dos reagentes, porque lá é C dupla C. Ou seja, tem 2 tracinhos, quer dizer que é uma dupla ligação. Aqui não, é só um tracinho, quer dizer que é uma ligação simples. Então vou olhar aqui, ó. Tá aqui, ó, CC 348. Então, eu já guardei aqui a informação. 348 já está aqui, ó. CC, 348. Beleza. Eu tenho 6 ligações do tipo CH. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ligação CH, eu já sei quanto é que ela vale. 412. Multiplicação por 6, já que ela aparece 6 vezes, então tá aqui, ó. 6 vezes 412. Tá? Quando a gente faz essa continha toda aqui do lado, toda essa continha aqui, gente, ó, eu vou chegar no valor de 2.696, tá? Então, só fiz a continha aqui, ó. Que continha foi essa, professor? 612 mais 4 vezes 412 mais 436. Então, quando eu somei tudo isso daqui, somei tudo, cheguei em 2.696 kJ. Agora, lá no reagente, vou fazer o mesmo esquema. Vou somar, lá no produto, vou somar tudo, do lado direito. Vou somar 6 vezes 412 mais 348. Vai dar um valor de 2.820, tá? Agora a gente vai para o saldo energético. Eu falei para vocês nesse instante, no slide anterior, que toda vez que as ligações são formadas, que as ligações são quebradas, eu tenho que fornecer energia, que é um processo endotérmico. Então, aqui nos meus reagentes, eu tenho que adicionar um sinalzinho de mais. Ó. Por quê? Porque a energia para quebrar esses reagentes aqui é uma energia que tem que ser fornecida. É um processo endotérmico. Então, se é endotérmico, tem um sinal positivo. Então, para as ligações serem quebradas, eu tenho que fornecer energia. Então, eu tenho que fornecer 2.696 kJ de energia. Já que nos produtos, os produtos são a molécula que é formada. Então, as ligações químicas são formadas. Então, ligações formadas são ligações que liberam energia. Então, se elas liberam energia, quer dizer que é um processo exotérmico, sinal negativo, libera energia. Então, esses 2.820, eu coloco o sinalzinho de negativo aqui na frente para indicar que a minha energia que foi liberada é quando eu tive a formação dessas ligações químicas, tá? Aí alguém vai perguntar assim, professor, então agora é só fazer o saldo energético
pega lá o 2.696 e subtrai 2.820. Quem pensou isso está correto. É só fazer o saldo energético. Pega o positivo menos o negativo. Quando a gente faz essa continha aqui, gente, ó, 2.696 menos 2.820, eu vou chegar no número igual a menos 124 kJ. O que é esse menos 124 kJ? É o ΔH dessa reação química aqui. É o ΔH dessa reação. Então, o ΔH da reação, no geral, ele é o quê? Ele é o saldo energético das ligações que foram quebradas no reagente e das ligações que foram formadas no produto. Então, esse saldo energético vai me fornecer o ΔH da minha reação química. Então, no geral, deixa só eu apagar isso aqui, gente, para que vocês possam enxergar. Então, no geral é isso. Ó. No geral, o que eu tenho? No geral, o ΔH da minha reação química é isso aí que está na tela, gente. Ó. É uma soma do ΔH da quebra, mais, se é uma soma, fica mais, né? É a soma do ΔH da quebra com o ΔH da formação das ligações. Então, no geral, é isso. Pessoal, vocês estão conseguindo entender, gente? Deu para entender, pessoal, todo mundo? Ó, deixa eu voltar aqui. Ó, eu vou perguntar individualmente para vocês aí. O Gabriel, o Carlos, Ana Flávia, o Emerson, o José Vinícius, Maria Aparecida. Estão conseguindo entender? Eu entendi, sim. 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 Então, gente, ó, o esquema é esse. Ó. Vocês vão olhar para a tabelinha, né? A tabela que está aí na tela de vocês, e vão entender que para me formar um composto, né? É mais ou menos isso aqui, ó. Deixa só ver aqui, só para facilitar o entendimento de vocês, ó. Digamos que eu tenho esse composto aqui, ó, A2, ó, eu tenho um composto A2 mais o composto B2, né? O composto A2 mais o composto B2. Esses dois compostos, eles vão reagir, vou formar meu composto 2AB. Percebe, ó, que o 2AB, ó, o AB aqui é uma ligação química nova, porque lá no A2 é quem? O A2 é o A, ó, o A2 é o A, traço A, tá? O B2 é o B, traço B, tá? E o 2AB é o 2AB, né? O A traço B. Então, para formar esse A traço B, eu tenho o quê? Eu tenho que quebrar essa ligação. Então, para me quebrar elas, eu tenho o quê? Eu tenho que fornecer energia. Já a ligação AB, ela é uma ligação nova que foi formada. Essa ligação nova que foi formada, ela já faz liberar energia para o meio, tá? Já faz liberar energia. E aí alguém vai perguntar assim, professor, e qual que vai ser o ΔH da reação? O ΔH da reação vai ser o saldo energético. O tanto que eu tive que gastar para quebrar a ligação e o tanto que a minha ligação que foi formada liberou de energia. Então, dependendo do saldo energético, eu vou saber se o ΔH da reação vai ser positivo ou negativo. Então, é como se fosse um saldo bancário. A quantidade de dinheiro que está entrando e a quantidade de dinheiro que está saindo. E é isso que vai definir o meu saldo bancário. Então, aqui, gente, é uma questão de saldo energético, mesmo esquema. Sempre lembrando que para os reagentes eu estou o quê? Eu estou gastando energia, tá? Eu estou tendo que fornecer energia para poder quebrar a ligação. E lá no produto eu já estou ganhando energia, porque a formação de ligação química me libera energia, tá? Então, no geral, a gente tem esse esqueminha aqui. Vocês vão ter aula agora 4 horas, 11, 16? Sei lá. Sim, ó, né? Você não sabe se vão ter aula, como é que pode? Isso é grave. Eu acho que não tem não, eu acho. Tá, beleza. Ó, pessoal, outra coisa. Eu vou pular esse slide aqui, eu vou estar passando esse slide aqui para vocês, tá? Esse slide ele é o mesmo esquema que a gente acabou de ver para essa equação anterior, só que nesse caso aqui é para água. Então eu vou pular ele, tá? A explicação dele, mas o esquema é o mesmo. Só que no caso esse slide eu vou na gravação da aula. E aí eu já queria chegar aqui, gente, ó, no exercício resolvido, para a gente poder entender através de um exercício. Tá? E a gente finaliza nossa aula aqui na parte de energia de combustão, ou energia de ligação química. Ó. Fala assim, ó, calcule
a variação de entalpia da reação. Então, a reação é quem é? HBr gasoso mais cloro, Cl2 gasoso, formando 2HCl mais Br2 gasoso. Lembrando que eu tenho 2 HBr aqui nos reagentes. E ele fala assim, ó, conhecendo as seguintes energias de ligação, todas as mesmas condições de pressão e temperatura, então ele pede para a gente calcular a variação de entalpia para essa reação, dados as energias de ligação para cada composto. Então, eu tenho energia de ligação HBr, ClCl, RBr. Tá? A primeira missão vai ser essa aqui na resolução. Ó. Então, eu tenho a equação química e tenho as energias de ligação. Então, agora é só montar o esquema. Ó. Primeira coisa, na minha resolução, eu vou escrever a equação química. Aqui a equação química já está escrita. Ó. Tá? E agora, eu vou escrever a equação química de uma maneira mais interessante. Que maneira mais interessante é essa? É mostrando, de fato, as ligações químicas que estão envolvidas. Então, por exemplo, ó, aqui eu só escrevi ó, 2HBr. Aqui embaixo, não, já coloquei 2, aí H, traço BR. O que é o traço? É para indicar que tem uma ligação HBr. Né? Aqui em cima ó, tem Cl2, aqui embaixo tem Cl, traço Cl, para indicar que tem uma ligação Cl-Cl. E assim por diante. Tá? Então, já montei o esquema. Agora, é fácil. É só olhar lá para a tabela. Por exemplo, HBr. O que é a energia do HBr? 87,4. Então, é só colocar aqui embaixo. Ó. 2 vezes 87,4. Quem que é a energia do Cl? 57,9. É só colocar aqui embaixo. 57,9. E assim por diante. Quem que é a energia do HCl, professor? 103,1. Então, é só colocar 2 vezes 103,1. O que é a energia do BR2, que é o BR-BR? É o 46,1. Então é só colocar 46,1. Tudo tá aqui, ó. Então o que foi que eu fiz? E citar para vocês, eu coloquei aqui embaixo já, ó. Então tá aqui tudo. Alguém vai já falar assim, professor, por que tá aparecendo sinal negativo aí do lado direito? Que eu acabei de falar para vocês. As ligações químicas dos produtos, que são os compostos que são formados, elas me fornecem energia. E aí eu coloco o sinalzinho negativo aqui para indicar que elas estão liberando energia. Tá? Então, esse sinal negativo é só para isso. Tá? Então, já está aqui. Lá nos reagentes, como são energias que são fornecidas, elas têm que ter o sinal positivo. Então, eu não coloquei nenhum sinal, mas a gente já sabe, quando não tem o sinal, é porque o número é positivo. Né? Então, agora, gente, é só fazer as multiplicações e depois fazer a respectiva subtração. Né? Então, está aqui, ó. 2 vezes 87,4 é mais 174,8. 57,9, só fiz repetir. Percebe que agora eu estou colocando sinal de mais, para indicar que são energias que são fornecidas. 2 vezes 103,1 é 206,2, com sinal negativo. E aqui eu repeti 46,1 também, só fiz repetir. É só somar 174,8 com 57,9 e subtrair dos números aqui do lado direito. E aí, quando a gente faz isso daqui, ó, eu já chego nos dois valores aqui, ó. Mais 232,7, que é essa somatória aqui, de 174,8 com 57,9, é mais 232,7, que é a minha entalpia total para quebrar os reagentes. Aqui do lado direito, eu tenho menos 252,3, que é a soma desses dois números aqui, ó. Tá? Então, é menos 252,3, que é a minha entalpia total para formar os produtos. Então, agora, é só fazer 232,7 menos 252,3, tá? Então, não tem segredo. Então, aqui em cima, a gente faz a continha aqui, ó. Então, o ΔH, tá aqui, ó. ΔH é só fazer essa subtração. E aí, quando eu faço a subtração, eu vou chegar no valor de ΔH igual menos 19,6 quilocalorias, que é a minha unidade de energia. Então, lembra que a unidade de energia pode ser quilojoule ou quilocalorias, tá? Então, de onde foi que apareceu 19,6, professor? Foi desse saldo energético, da energia que eu uso para quebrar os reagentes e da energia que eu ganho quando os produtos são formados, tá? Então, esse meu saldo energético é o valor que eu calculo. Então, o ΔH geral dessa reação, que eu poderia até colocar aqui do lado, ó, o ΔH geral, ó, aqui, ó, ΔH dessa reação, quem que vai ser? O ΔH dessa reação vai ser igual, ΔH igual menos 19, tá? 6, menos 19,6 quilocalorias. Então, de onde foi que apareceu 19,6? É do meu saldo energético, que eu fiz através do cálculo das energias de ligação. Deu para acompanhar aí, pessoal?
De boa. Beleza, gente. Então é o seguinte, ó. Eu vou estar deixando para vocês a gravação da nossa aula, tá? Juntamente com esses slides. E essa semana, tá? Pode ser que seja. Eu vou estar dando um prazo legal para vocês. Eu vou estar postando essa semana ainda a nossa atividade avaliativa referente ao conteúdo de termoquímica, tá? Que é isso tudo que a gente está estudando aqui. Beleza, gente? Beleza. Pessoal, então, boa tarde a todos. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Vocês devem ter o meu número aí, não sei. Tem o meu número lá na turma. Pode falar, Maria Aparecida. Professor, a gente não vai ter mais aula na sexta-feira, não, né? Não, a gente não vai ter, não. Eu tinha combinado com vocês, mas não deu certo, não. Apareceu um outro compromisso para mim, as reuniões de sexta, e já está com 2 sextas seguidas que não deu certo. Então, essas aulas que eu planejei para sexta, provavelmente eu vou estar postando vídeos aí gravados, até vídeo do YouTube gravado para facilitar a compreensão de vocês. Beleza? Pessoal, então boa tarde para todos vocês e até a próxima. Falou, professor. Falou.